Jamendo.com. Olá, eu sou a professora Ana Tafni, sejam todos bem-vindos à nossa segunda formação, que tem por tema elaboração de itens. E hoje nós vamos ver como analisar um item e um questionário de análise. Vamos lá? Vamos começar pelos objetivos da nossa formação, que são analisar itens bem elaborados e mal elaborados a partir de seus componentes. Nós vamos relembrar os componentes que nós vimos na primeira formação e analisar itens a partir desses elementos, ok? E segundo, entender como validar um item a partir de uma planilha de análise. Terminado o item, feito o item, nós vamos entender como revisa esse item, como valida esse item, ok? Vamos saber todas essas regrinhas hoje. Primeira coisa que nós vamos estudar hoje são as recomendações para a elaboração de itens. Nós vamos estudar em duas vertentes: a habilidade técnica e a habilidade pedagógica. Então, nós vamos trabalhar hoje o passo a passo para a elaboração do item, utilizando essas duas habilidades, a habilidade técnica e a habilidade pedagógica. O primeiro passo é a escolha de um descritor, que está totalmente atrelada à habilidade pedagógica. E para tal, nós vamos utilizar como exemplo o descritor 1, que é localizar informações explícitas em um texto do SAEB, ok? E esse descritor, ele tem duas vertentes. Eu posso requerer informações de forma literal, que é o que está no texto da mesma forma como está lá, sem mudar nada, ou eu posso requerer informações através de paráfrases. O que é isso? Eu vou solicitar uma informação explícita do meu aluno, mas na minha alternativa, ou no meu comando, eu vou colocar a solicitação de uma outra forma, de uma outra maneira, utilizando sinônimos. Eu estou fazendo uma paráfrase, ok? O segundo passo que nós temos é a escolha do suporte. Vamos ver as recomendações técnica e pedagógica para essa escolha. A habilidade técnica. O suporte pode ser retirado de várias fontes, como, por exemplo, livros, jornais, revistas, panfletos, sites. Quanto maior for a variedade da sua fonte, melhor ficará o seu material didático, ok? E a habilidade pedagógica. Pode ser uma imagem, pode ser um fragmento de texto, um texto completo, uma tirinha, uma piada, um texto informativo e etc. Da mesma forma que a sua fonte precisa ser variada, o gênero textual abordado, ele também terá que ser o mais variado possível, ok? Na geografia pode ser um mapa, pode ser um gráfico, nas ciências pode ser aí um mapa mental, um mapa conceitual. Então, a gente tem diversas possibilidades dentro dos gêneros textuais, ok? Nós escolhemos um suporte para trabalhar hoje, que é um suporte atrelado aí ao conteúdo de ciências, ok? Gostaria que vocês acompanhassem a leitura junto comigo. Elas são demais, cheias de frutos, folhas e substâncias incríveis. As árvores têm utilidades variadas para os humanos. As árvores estão entre os seres vivos mais antigos da Terra. As primeiras surgiram há mais ou menos 1 bilhão de anos. Além de serem essenciais para manter o ambiente da Terra, fornecem produtos para a gente. É para comer. Maçãs e muitos frutos podem ser consumidos do jeito que nasceram. Outros precisam de um preparo para virarem alimentos, como o cacau, usado nos chocolates. 1001 folhas. Com formatos variados, as folhas são parte mais do que importante para a árvore,
fazer a fotossíntese, produzir seu alimento e gerar oxigênio para o ambiente. Para nós, a utilidade vai além, pois as folhas são ricas em fibras usadas para fazer produtos como cordas. Lembrando que a habilidade que a gente escolheu para trabalhar nesse suporte foi o D1, informações explícitas, tá? De onde que eu posso tirar informação explícita aqui? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Primeiro, eu posso perguntar há quantos anos as árvores surgiram? A gente tem aí, ó, as primeiras árvores surgiram há mais ou menos 1 bilhão de anos. Eu posso perguntar também quais são os alimentos que precisam de um preparo, né? A gente tem aí o cacau. Como eu posso perguntar também qual é a parte mais importante para a fotossíntese, tá? Eu tenho aí também a resposta e diversas informações explícitas para retirar desse texto, ok? Vamos ao próximo passo. A construção do comando de resposta. Primeiro escolhi o descritor, depois o suporte, agora eu vou para o comando da resposta, ok? A habilidade técnica sugerida por nós é que o comando deve indicar de forma clara e objetiva a tarefa a ser realizada, ok? E as habilidades pedagógicas são uma escolha cuidadosa do vocabulário e objetividade, e que o vocabulário deve ser adequado ao nível de escolaridade do estudante. Uma habilidade técnica e 2 habilidades pedagógicas para você focar quando você for construir o comando do seu item, da sua questão. Vamos lá, vamos tentar ver aqui um item com um comando adequado. O texto que a gente escolheu, o suporte, ok? Nós vamos trabalhar para esse comando a informação explícita lá embaixo. A informação, folhas são ricas em fibras, pois as folhas são ricas em fibras e são usadas para fazer produtos como cordas, ok? Então, a pergunta que a gente escolheu para esse suporte foi: de acordo com esse texto, as fibras das folhas das árvores são usadas para... Eu usei aí um comando para completar. E, por fim, a gente vem aí para o próximo passo, que são as alternativas de resposta. A construção das alternativas de resposta. A habilidade técnica sugerida. É importante que, para a formulação das alternativas de respostas, não sejam utilizados elementos que possam induzir ao acerto ou ao erro, tá? Então, é importante que lá nas minhas alternativas eu já não indique qual é a resposta correta ou eu já indique qual é a resposta errada. E a habilidade pedagógica, a gente tem aí 2 habilidades. A resposta correta, que a gente chama de gabarito, deve validar a capacidade do estudante em relação a determinada habilidade cognitiva. Então, na minha resposta, no meu gabarito, eu tenho que saber se o aluno conseguiu identificar a habilidade. E os distratores, que são as alternativas erradas, podem apresentar soluções supondo o erro que os estudantes costumam cometer. Vou citar um exemplo para vocês bem prático da matemática. Você pode colocar nas suas alternativas de resposta a resposta correta. Por exemplo, a gente tem lá uma operação. Você pode colocar a operação inversa, você pode colocar a multiplicação, você pode colocar a resposta de uma divisão com aqueles mesmos números. Quer dizer, você vai trabalhando dentro das suas alternativas os possíveis erros que os alunos cometem no dia a dia, ok? Então, vamos lá. A gente tem o texto que a gente já leu, o suporte que a gente já viu, o comando de resposta que a gente criou, ok? E as alternativas.
De acordo com esse texto, as fibras das folhas das árvores são usadas para fazer corda, fazer o chocolate, preparar o cacau e produzir frutos. A gente já sabe, a gente já viu lá onde é que estava a informação, ok? A gente sabe que são para fazer cordas. Então, a resposta seria fazer cordas, letra A, ok? Mas vamos analisar as outras alternativas. Fazer o chocolate, tem no texto? Tem no texto. Preparar o cacau, tem no texto? Tem no texto. E produzir frutos, tem no texto? Tem no texto, ok? Então, essas alternativas, todas as 4 há no texto, tá? Não são alternativas que induzem ao acerto, que induzem ao erro, ou alternativas que são absurdas. Não, todas elas são plausíveis, ok? Por estarem no texto. Então, agora nós vamos ver alguns itens e analisá-los a partir dos componentes que formam o item que a gente viu na formação passada e agora há pouco no passo a passo. Comando do suporte, comando para a resposta, alternativas, gabarito e distratores, ok? A gente trouxe um item que está relacionado à habilidade de distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, do descritor 11 do SAEB. A gente tem aqui um item aparentemente correto, com suporte, com o comando e as alternativas. No entanto, a gente precisa analisar mais profundamente a partir de todos os seus componentes. Vamos começar com o comando do suporte. O que é o comando do suporte? Vamos relembrar. É aquela frase, leia o texto e responda às questões, leia o texto, observe a imagem e responda a questão a seguir. A gente percebe que esse item não possui o comando do suporte. Então, a gente tem aí a falta do comando do suporte. Então, podemos ver que esse é um item problemático, é um item defeituoso, ok? É algo que possa ser corrigido, sim, claro, mas quando a gente analisa o item, a gente precisa olhar para todos os fatores. Segundo componente, o suporte. A gente tem aqui um texto com um vocabulário acessível, é um texto que não é muito longo, também não é muito curto, é um texto até com um vocabulário interessante, um assunto legal, mas lembram que o texto, o suporte, ele precisa seguir a norma culta da língua, e a gente percebe nesse texto que falta a marcação dos parágrafos. Então, o suporte não possui parágrafos. Mais uma coisa defeituosa nesse item, tá? É algo que possa ser corrigido também, que dá para arrumar, ok? E a gente tem, terceiro componente, o comando para a resposta. É importante, quando você for trabalhar o comando da resposta, ele tem que estar intimamente ligado com a habilidade, ok? Esse comando que a gente está vendo aqui, ele está relacionado à habilidade. A habilidade trata de diferenciar o fato da opinião. Aqui ele está pedindo a opinião, ok? Então, a gente tem aí um comando que é relacionado à habilidade. E temos também, que a gente viu na formação passada, o comando de complementação, que é aquele comando que não tem pontuação, que ele se complementa com a alternativa, tá? Então, o comando para a resposta está ok nesse item. Quarto elemento, as alternativas. A gente vê que as alternativas, elas são simétricas, elas têm praticamente o mesmo tamanho, não tem nenhuma alternativa muito longa ou nenhuma muito curta que destoem das demais. Também não tem nenhuma alternativa absurda que esteja fora de contexto, esteja
fora do texto, tá? Todas as alternativas, elas são plausíveis, elas não são excludentes, nem leva o aluno ao acerto e nem leva o aluno ao erro. Então, as alternativas desse item também estão ok. O quinto componente é o gabarito. A gente vê aqui que o gabarito desse item é a letra B, que está lá no texto. Poderoso, às vezes assustador, é o raio, ok? A opinião do autor, certo? Nós vamos ver agora os distratores. Os distratores são aquelas alternativas que elas não são as corretas. O interessante desse item é que os distratores, eles trazem fatos que é requerente na habilidade, né? Só que no nosso comando ele quer opinião e não fato. E todas as outras alternativas, que são os distratores, eles tratam de fatos e não de opiniões, tá? Então, a gente tem aqui que as alternativas, os distratores, são fatos que se relacionam à habilidade e estão no texto também, tá? Então, os distratores, ok. O que é que a gente pode concluir desse item? Que o item precisa ser qualificado, precisa ser corrigido aí algumas coisas, inserir o comando de suporte, corrigir a falta do parágrafo, e após isso, após essa correção, o item poderá ser validado, ok? Compreendido? Vamos ao próximo item. O nosso próximo item, ele trabalha o D1, localizar informações explícitas em um texto do SAEB. A gente tem aqui um item aparentemente correto, mas vamos nos aprofundar para ver se ele realmente está adequado. Leia o quadro abaixo. A gente tem aí uma tabela, que é uma comparação entre o tamanho do corpo e o peso do cérebro de uma baleia azul e do homem, de um ser humano, ok? Vamos lá. Primeiro componente, o comando do suporte, que a gente tem, leia o quadro abaixo. Então, o comando do suporte tá ok, tem um comando. Segundo componente, o suporte. Vamos analisar esse suporte. É uma tabela, tá? Não tem muitas informações, não possui título, tem um espaço em branco. A gente não consegue se aprofundar no assunto da tabela, nem saber qual é a finalidade dessa tabela, tá? Então, a gente percebe aí que o suporte não tem um título, que não há maiores informações sobre o que trata o assunto do texto. E há um espaço vazio na tabela. Geralmente, tabela não se pode ter espaços vazios, você tem que ter todas as informações, ok? E principal, essa tabela não possui uma fonte, né? Não tem a referência do texto. Todo suporte, ele precisa de uma fonte, tá? Ele precisa saber de onde é que veio. Então, esse suporte, ele está inadequado para o item, ok? Terceiro componente, o comando para a resposta. De acordo com esse quadro, acima de 35 metros é o... Você vê que a habilidade está pedindo localizar informação explícita, tá? Se a gente for procurar o 35 metros, a gente vai se deparar com o tamanho do corpo da baleia azul. No entanto, o nosso comando, ele diz acima de 35 metros. E lá na tabela, a informação que tem é 35 metros em média. Quer dizer que não está claro o que está sendo solicitado. Há uma incoerência de informação do comando e o texto, né? Então, aí a gente tem uma incoerência. Então, esse comando, ele está incorreto, ele está inadequado. Ele não se relaciona com a habilidade, ele não deixa claro o que ele quer e ele traz uma informação errada,
ok? Quarto componente, as alternativas. Vamos ver se as alternativas estão corretas? A gente tem aí alternativas simétricas, temos também alternativas que estão presentes no texto, tá? Elas estão relacionadas, nenhuma é excludente, nenhuma indica ao acerto. Então, as alternativas estão ok. E aliás, em quinto lugar, nós temos aí, quinto componente, o gabarito. O gabarito, gente, se o comando não está correto, eu não tenho como saber qual é a resposta correta, tá? Então, esse item, ele não possui um gabarito, ok? Então, o gabarito aí desse item, ele não existe. E 6, último, os distratores, tá? Os distratores desse texto. Difícil saber quais as alternativas erradas se a gente não tem uma alternativa correta, porque o comando não está adequado. Então, os distratores também estão com problema, ok? Qual a conclusão que a gente tem para esse item? O item precisa de um novo suporte, um suporte que atenda, um suporte adequado, que seja completo. Precisa de uma melhor redação do comando. Então, o item precisa aí ser melhor redigido. E também estipular um gabarito, ok? Que atenda ao novo comando. Dessa forma, o item está invalidado, ok? Critérios de revisão de itens e o questionário de análise. Primeiro, gente, quais são os critérios que eu preciso para analisar um item, além de verificar aqueles componentes quando eu estou elaborando? É fundamental que o item seja revisado por uma equipe responsável pela validação, de sua qualidade pedagógica e técnica. Quem faz o item não é o mesmo que valida o item, ok? Isso é importante que vocês saibam. Quando vocês forem fazer o item de vocês, fiquem atentos, porque muitas vezes a gente não vê coisas quando a gente elabora que outra pessoa, assim que olha ela, enxerga onde está o equívoco, onde está faltando algo. Então, dessa forma, é importante que haja uma pessoa para revisar, além de você, e uma pessoa para validar aquilo que você fez. Para isso, a gente tem esse questionário de análise. Segundo, a utilização desses critérios de análise se assemelha a uma lista de controle de qualidade, cujas etapas devem ser rigorosamente cumpridas. Dessa forma, após a revisão criteriosa e validação, o item estará pronto, ok? E, por último, na revisão para validação do item em cada critério, você marcará sim ou não nesse questionário. Caso a resposta for sim para todos os critérios, o item estará validado. Caso haja algum critério marcado como não, o item deverá ser rejeitado ou corrigido, seguindo a indicação do critério revisado. Isso aqui vocês vão entender agora. Então, nós vamos começar vendo os critérios de revisão, primeiro do suporte, tá? Essas perguntas, elas deverão ser respondidas sim ou não. E a partir da resposta, vai ter uma ação, ok? Então, você precisa ter todos esses critérios respondidos sim, tá? Para não ter que ir para a ação, ok? O seu suporte, o texto que você escolheu, está adequado ao período de escolarização, a complexidade, o nível, o assunto? Sim, o seu texto vai ser validado, ok? O suporte que você escolheu considera o cotidiano dos estudantes? O suporte escolhido constitui um fragmento que tenha um sentido global? Tem um sentido global? Se não tiver, ele vai ser rejeitado, você vai ter que procurar outro texto. Se tiver, o seu suporte foi aprovado. O seu suporte,
está isento de qualquer preconceito de etnia, de gênero, de religião, profissão, crença, variante linguística e etc. Esse ponto é muito importante, tá? Então, se ele está isento, se não tem nenhuma exaltação a preconceito, o seu suporte ele vai ser validado. Ele está isento a apologia de comportamentos e condutas em desacordo com preceitos educacionais, éticos, legais. Você que vai elaborar material, você já sabe que você não pode colocar textos com apologia que sejam em desacordo à lei, à ética, ok? O seu texto apresenta uma fonte, uma referência bibliográfica? Se não, gente, ele vai ser corrigido, ok? O seu texto contém título, mesmo sendo em fragmento? Se não, ele vai ser corrigido, tá? Então, aqui para vocês entenderem. Se você, nessas primeiras perguntas, marcou sim, ok, o seu texto vai ser aprovado. Se nessas primeiras perguntas você marcou não, o seu texto, seu suporte que você escolheu, ele vai ser rejeitado, você vai ter que escolher outro texto para fazer o seu item, tá? Se nas duas últimas perguntas for não, é fácil, é só corrigir, ok? Quanto ao item, é inédito? Apresenta 4 alternativas para o ensino fundamental? Está relacionada à matriz de referência? Avalia uma única habilidade? Está adequada ao período de escolarização a que se destina? Está isento de pegadinhas? Não. O seu item, ele tem uma pegadinha, tem uma casca de banana, induz o aluno ao erro ou ao acerto? Gente, ele tem que ser rejeitado. Apresenta gabarito? Está isento de termos generalistas, como sempre, nunca, totalmente, somente, etc. Respeita a norma culta? Apresenta um único gabarito? Tem diferença entre apresenta gabarito e apresenta um único gabarito, porque tem itens que a gente vai revisar e tem mais de uma resposta. Então, para isso, a gente precisa ter esses 2 tipos de questionamento. Nesse cenário aqui que a gente colocou, está isento de pegadinhas, foi o único marcado como não. Quer dizer, o item tem uma pegadinha. Então, esse item deverá ser rejeitado. Tem que fazer de novo. Ok? E aí, se eu tenho uma rejeição, os demais critérios, eles se perdem, né? Eles não se sustentam, não sustentam o item. Ok? Se for corrigir, corrige, é bem fácil de trabalhar com esses critérios que são para correção. Que for para rejeição, aí você tem que fazer de novo, ok? Quanto ao enunciado, a gente tem aqui, ó, está isento de expressões como assinale a resposta correta, qual das alternativas. A gente disse na formação passada que esse tipo de estrutura está em desuso, tá? Na elaboração. Então, se não tem esse tipo de enunciado, ok, o item está aprovado. Está isento de indução ao erro ou ao acerto? Isso a gente viu nessa formação, que o enunciado ele não pode nem induzir ao erro e nem ao acerto. Então, se ele não induz, ok. Deixa claro o que está sendo solicitado? Está escrito de modo coerente e objetivo? Faz referência à linha do texto quando necessário? Respeita a norma culta, o enunciado? Então, o item, o seu enunciado do seu item, ele está validado nesse cenário, ok? Quanto às alternativas, elas são plausíveis? Estão isentas de indução ao erro? Quer dizer, elas não induzem? Estão isentas de detalhes irrelevantes ou absurdos? Estão isentas de exclusão prévia pelo aluno? Quer dizer, o aluno vai lá, olha as alternativas e já exclui porque elas são absurdas, né? Elas são irrelevantes. Estão ordenadas seguindo a progressão do texto ou ordem alfabética? Isso aqui é passível de correção, tá? Possuem a mesma extensão, aquela história da simetria, elas precisam ser
mais ou menos do mesmo tamanho, nenhuma muito longa, nem outra muito curta, também é passível de correção. Possui um vocabulário de acordo com o período de escolarização do aluno? Possui paralelismo semântico ou sintático entre si? Gente, importante esse critério, tá? O que é isso? Todas as alternativas, elas devem estar redigidas dentro do mesmo campo sintático, mais ou menos da mesma forma, ok? Ou dentro do mesmo campo semântico, que é isso? Se eu preciso, estou requerendo uma informação explícita que é um objeto, aí eu coloco lá 3 objetos e um nome de pessoa. Ela não está, as alternativas não estão dentro do mesmo campo semântico, dentro do mesmo sentido, dentro da mesma significação, ok? Então, fiquem atentos a esse critério. E quanto ao gabarito, corresponde com a habilidade trabalhada? Está isento de ser mais atrativo ao aluno do que os outros distratores? O que acontece muito. A gente coloca a resposta correta de forma que chame mais a atenção do aluno. Tem que ter cuidado nisso também. Possui a mesma extensão? Não pode ser maior, tá? O gabarito não pode ser maior, não pode ser menor, ok? Tem que estar do mesmo tamanho do que os distratores, ok? Possui vocabulário de acordo com o período? Está redigido de modo claro e objetivo? Ok? Então, esses foram os critérios para revisão e validação do seu item, ok? A nossa referência bibliográfica da nossa formação de hoje, CAED UFJF, Guia de Elaboração de Itens de Língua Portuguesa, de 2008. Então, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua audiência, agradecer a Norte Rios pelo convite, à Prefeitura de Marituba, através da Secretaria Municipal de Educação, e ao programa Prova Marituba. Até a próxima!